sem dinheiro suficiente para cobrir as despesas do governo em 2016, o governo estuda recriar a CPMF, o chamado Imposto do Cheque. Muitos ouvintes aqui da Rádio Estadão se lembram de campanhas imensas que foram feitas na época, em 2007, durante a gestão do então presidente Lula, para extinguir a CPMF, né? Era um imposto que iria direto para a saúde. Várias entidades estão se manifestando a respeito desse assunto nesta quinta-feira. A Confederação Nacional da Indústria, por exemplo, considera um contrassenso a volta da CPMF e os políticos começam a se posicionar sobre esse assunto. Nós convidamos o presidente da Ordem dos Economistas do Brasil, Manuel Henriques Garcia, que é professor de economia da USP, para falar um pouco mais sobre esse assunto. Tudo bem, professor? Boa tarde. Boa tarde, Camila. Professor, obrigada por ter aceitado aqui o nosso convite, né? Hoje o ministro Edinho Silva concedeu uma entrevista aqui para a Rádio Estadão e falou a respeito desse assunto, né? A volta da CPMF. Em linhas gerais, como é que o senhor considera? Seria um último recurso ou um recurso quase que inevitável para o governo conseguir, né, aliviar um pouco as contas nesse ano? Bom, estamos num ano de ajuste fiscal e o governo está encontrando, ao que parece, muita dificuldade para realizar este tão desejado ajuste fiscal para evitar que o Brasil perca o grau de investimento. Entretanto, o que eu acredito que o governo deveria fazer seria um melhor controle do gasto e pensar menos no aumento de impostos, mesmo que seja no momento, digamos, de extrema dificuldade. É exatamente nas dificuldades que deve-se arrumar a casa, deve haver um melhor controle das despesas correntes, isto porque a volta da CPMF, por exemplo, sabemos todos que no início era para a saúde, depois vimos que não era bem assim, apenas uma parcela muito pequena ia para a saúde, e com o aumento de arrecadação, o governo deixou de lado as questões do equilíbrio das contas públicas. Mas ele é um imposto muito, digamos assim, muito ruim do ponto de vista tributário. Ele se aplica a todas as operações bancárias. O assalariado é um grande prejudicado, porque ele vê o salário na conta corrente e na hora que ele movimenta, retirando, fazendo pagamentos, ele vai ter um pagamento de uma taxa. Lembra, Camila? Era de 0,38% quando ele foi sepultado em 2007, né? É verdade, eu me lembro bastante da campanha, porque na época aqui a rádio ligou para todos os parlamentares, todos, professor, desde senadores e deputados, para cada um dos gabinetes, para saber se aquele parlamentar era contra ou a favor da CPMF. Foi uma campanha fortíssima na época. E pensar que a gente já está há 8 anos sem esse imposto, hein? Ele jamais deveria ser ressuscitado. É um imposto que afeta sobremaneira os investimentos, aumenta o custo do investimento. Neste momento, o Brasil, o que mais necessita são de investimentos na infraestrutura, investimentos em máquinas e equipamentos. Aquelas empresas que têm, digamos, onde as cadeias produtivas são mais longas, o preço final será maior. Ou seja, tem um efeito muito forte à medida que a cadeia produtiva se alonga. É ruim para o trabalhador, é ruim para o empresário que vai realizar o investimento, e é ruim para toda a sociedade, porque todos vamos pagar de maneira indiscriminada, tanto o mais rico quanto o mais pobre. Ou seja, não é o imposto ideal do ponto de vista da capacidade contributiva de cada brasileiro. Hoje o vice-presidente da República, Michel Temer, professor, falou sobre esse assunto, chegou a comentar, né? Ele afirmou que o aumento de tributo é sempre a primeira ideia, né, para se conter gastos, mas que ele teme ainda que não está sendo examinado pelo governo. Aliás, ele diz que esse tema não está sendo examinado pelo governo, mas que por enquanto é só burburinho. Por outro lado, sinaliza que aumento de tributo é sempre a primeira ideia. Então, não dá para saber exatamente o que o governo vai decidir, né, professor? É verdade,
porque é mais fácil, né? Na hora de cortar efetivamente o gasto corrente, o governo não vê onde cortar. E nós sabemos onde ele acaba cortando. Ele acaba cortando na educação, ele acaba cortando na saúde, porque são setores extremamente silenciosos. Não há barulho, não se faz barulho nesses setores. Então enquanto se fala do ajuste fiscal e a sociedade inteira pensa que o governo está preocupado em fazer corte de gasto efetivamente na máquina pública, no número de funcionários comissionados, que há milhares e milhares de pessoas ganhando salários muito elevados para o nível do padrão do brasileiro comum, o governo pensa sempre, como disse o vice-presidente da República, pensa sempre no mais fácil. Aumenta a arrecadação sem olhar a questão do corte de gastos. Estou conversando aqui na Rádio Estadão com o presidente da Ordem dos Economistas do Brasil, Manuel Henriques Garcia, que é professor de economia também da Universidade de São Paulo. E essa discussão, só para relembrar você ouvinte, sobre a volta da CPMF no governo, foi informada ontem ao broadcast, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado, por uma fonte da equipe econômica do Planalto. Segundo essa fonte, o envio de uma proposta de emenda constitucional da CPMF ao Congresso está sendo analisada pela presidente Dilma Rousseff e que o governo já tem até uma minuta da PEC. Ela faz parte do conjunto de medidas de aumento de tributos em discussão na elaboração da proposta do orçamento da União do ano que vem. Então já está se pensando nisso talvez para 2016. Professor, não seria, então, se caso volte a CPMF, tomara que não, mas se voltar, né? Não seria o caso de se fazer um mecanismo de transparência? Porque na época, não me lembro ao certo, o senhor pode até contar melhor para a gente, na época que foi instituída a CPMF, né? Na época tinha esse argumento de que o imposto iria para a área da saúde, mas naquela época mal se falava em transparência, mal tinha internet no Brasil e no mundo, né? Então, não seria o caso de repente, criar mecanismos de transparência para saber se o dinheiro vai mesmo para a saúde? Porque acho que o que incomoda o brasileiro é isso. O brasileiro já paga uma quantidade de impostos imensa, né? E não tem retorno com relação a isso. Quando sabe que em outros países de primeiro mundo o retorno vem, como saúde, educação e segurança, embora alguns países de primeiro mundo tenham altas taxas de impostos, aqui no Brasil nós temos altas taxas de impostos, porém não temos o retorno desse imposto, né, na prática. É verdade, se nós lembrarmos anos atrás, eu sou dessa época de ver o ministro, o ministro Jatene, um ilustre médico, defendendo ardorosamente este imposto, porque ele, na ocasião, tinha certeza de que o dinheiro ia para a saúde. E depois de anos, ele percebeu que, de certa forma, ele foi até usado para que o imposto fosse criado, e ele acabou observando que esse montante não era dirigido para a área da saúde. Apenas um percentual muito pequeno era dirigido para a saúde. É lógico que se nós tivéssemos essa transparência, soubéssemos que de fato o imposto é dirigido para tal finalidade, o que de certa forma não há essa previsão legal de que determinado tributo seja utilizado exclusivamente para uma determinada finalidade. A saúde entra no bolo do orçamento global, né? Infelizmente. Então o governo acena com algo que seduz, que é algo que importa para todos os brasileiros, que é um melhor atendimento hospitalar, melhor atendimento nas unidades básicas de saúde, e entretanto, na hora da verdade, ficamos com um pé atrás. Será que efetivamente o dinheiro vai para a saúde? A resposta seria não irá para a saúde, e apenas uma parcela infinitamente pequena irá. Infelizmente é assim que as coisas ocorrem no Brasil.
Professor, no início do nosso bate-papo, o senhor citou essa questão da nota de classificação de risco, né, do Brasil, que corre risco já faz algum tempo, né? Eu não sei nem se já faz um ano que o Brasil fica na berlinda, né, do rebaixamento da nota e tudo mais, né? Até que ponto a criação da CPMF poderia sinalizar para os mercados internacionais e para as agências como o S&P, a Moody's, né, e outras, de que o governo brasileiro é um governo bom pagador? Tem relação direta da criação da CPMF com esta visão do mercado internacional? Essas agências, elas acabam olhando muito especificamente as contas públicas, mas não perdem de vista as possibilidades de crescimento da economia ao longo do tempo, até para honrar os compromissos futuros. Então eu diria que se de um lado, no curtíssimo prazo, essas agências olhassem um aumento de arrecadação como algo que iria fechar as contas do governo, por outro lado eles olhariam com uma certa preocupação, porque o crescimento futuro vai ficar, digamos, mais difícil em função do fato de que este imposto incide sobremaneira sobre o custo do investimento. O dinheiro vai ficar mais caro, o custo do investimento vai aumentar. Então, de um lado, eles podem olhar no curtíssimo prazo como algo que fecha as contas, mas no médio e longo prazo como um imposto que vai dificultar o crescimento da economia e poderá gerar no futuro dificuldades para honrar os compromissos da dívida. Então eles olham ao longo do tempo, não é apenas neste momento do tempo, no momento em que porventura esse imposto viesse a ser criado. Eu acredito que no curtíssimo prazo teríamos um pequeno alívio digamos, no equilíbrio das contas, mas com dificuldades para o futuro. Dificuldades para o futuro mesmo, então a gente não pode ter... Porque a relação dívida-produto interno bruto, ela está aumentando muito fortemente, independentemente da criação de qualquer imposto. E o aumento é principalmente pelo aumento da taxa de juros Selic. Estamos com 14,25% de juros, que é uma taxa muito elevada, e a dívida pública aumenta consideravelmente em função da Selic. Um caso de um imposto, como que imaginamos não seja criado esse imposto sobre o cheque, esse imposto teria apenas um alívio, no médio e longo prazo não teríamos, digamos, melhores consequências sobre a nota de crédito do Brasil. E quando foi criado da primeira vez, a CPMF também era temporária. Se jogarem esse argumento agora, qual brasileiro que vai acreditar que o imposto será temporário, né, professor? Não, no Brasil não há nada temporário. É verdade, quando ela foi criada, havia uma ideia de que ela teria um prazo muito pequeno de vigência, mas não é o caso, não é o caso, né? No Brasil, o que é temporário acaba entrando na arrecadação, a dificuldade ou a falta de pulso, de interesse em diminuir o gasto corrente do setor público, faz com que seja muito mais fácil aumentar o volume de impostos. Bom, agradeço a participação do presidente da Ordem dos Economistas do Brasil, Manuel Henriques Garcia, professor de Economia da USP. Muito obrigada pela entrevista, professor. Bom, eu fiquei muito agradecido em conversar contigo e teus ouvintes.